Ligar o vídeo. Então, vamos lá falar sobre orações subordinadas adverbiais, ok? Vamos fazer um resumo de advérbio também? Antes de saber as orações, vamos lembrar o que é um advérbio? Um advérbio é um modificador do verbo. Ele está na mesma categoria de complemento, ele está ali para completar, sustentar a informação do verbo. Logo, não existe advérbio se não houver antes um verbo na oração. Regra básica. Ok? Qual é a função do advérbio? É um modificador do verbo. Essa modificação ou essa mudança pode nos dar 9 possibilidades. São elas: finalidade, conformidade, comparação, proporção, consequência, tempo, condição, concessão e causa. Sempre que dissermos advérbio, nós vamos pensar nessas 9 possibilidades. Beleza? Assim como o adjetivo se refere a um nome, por exemplo, a camisa é preta. Camisa não é um substantivo? Preto não é uma característica desse substantivo? Eu posso usar um adjetivo sozinho? Preto. Tem sentido completo? O adjetivo só assume a função de adjetivo se antes existe um substantivo para ele. Então, para um adjetivo aparecer numa oração, numa frase, no que for, obrigatoriamente tem que ter um substantivo. Pronto. Isso é regra de adjetivo. Por que eu estou falando de adjetivo se o assunto é advérbio? Porque para um advérbio existir, antes tem que ter no mínimo um verbo ou um adjetivo. Por isso chama ad. Eu vou pedir para vocês anotarem 2 frases, 2 orações, por favor. Primeira, ele é... Primeira frase, primeira oração. Ele é muito bonito. Anotaram? Segunda, a vida é bastante ingrata. Bom dia, Starlet, seja bem-vinda. Anotaram essas 2 frases? Agora eu vou pedir para vocês circularem os verbos de cada uma delas. Qual é o verbo? O verbo das 2 frases é o é, ok? Esse verbo é significativo ou é verbo de ligação? Isso é um verbo de ligação. Logo, sendo verbo de ligação, a gente não tem objeto para ele, temos? Mas como eu vou saber que existe, né, se é o verbo de ligação e ele não tem objeto? Como que eu vou saber o que completa esse verbo? Vamos analisar? Depois do verbo é, quais são as informações que vêm nas 2 frases? Muito e bastante. Essas 2 palavras, muito e bastante, dão pra gente a sensação de quê? Que ideia que traz pra gente? Então, quando a gente usa essas palavras, e essas palavras elas dão um sentido ou um significado a mais para o verbo, nós vamos chamar essas 2 palavras, muito e bastante, de advérbio. Vocês vão circular as 2 palavras, muito, bastante, e escrever em cima de cada uma. Advérbio.
Ele e vida, sim, são os sujeitos das orações. Circularam os advérbios? Agora que a gente separou sujeito, advérbio e verbo, o que sobrou nessas duas orações? Quais são as palavras que sobraram? Os adjetivos. Lica, por que você deu duas frases para explicar advérbio e nessas duas frases tem adjetivos? Porque os advérbios, eles servem como modificadores do verbo e, ao mesmo tempo, eles podem servir também como modificadores dos adjetivos. Eu poderia simplesmente ter dito, ele é bonito. Eu ia caracterizar o sujeito, correto? Quando eu uso um modificador ou um advérbio, eu estou intensificando ou alterando o sentido do verbo e, ao mesmo tempo, eu estou aprimorando essa circunstância para o adjetivo também. Qual é a diferença de uma pessoa bonita para uma pessoa muito bonita? Qual é a diferença? A intensidade da beleza. E intensidade é uma das circunstâncias propostas pelo advérbio. Então, sempre que a gente disser advérbios, eu vou pedir para vocês analisarem o verbo, para a gente poder ter a informação, né? Esse verbo vem acompanhado de quê? Esse acompanhamento traz que ideia? Ideia de causa, de circunstância, de quê? É a primeira informação e a mais importante que vocês precisam se preocupar. Achou o advérbio, localiza qual é o sentido que esse advérbio vai expressar. Se por algum motivo, nessa mesma oração, tiver um adjetivo, não se espantem. Os advérbios comunicam com os adjetivos, eles trabalham lado a lado, a gramática permite isso. Eu não vou pedir para vocês analisarem a relação do advérbio com o adjetivo, não precisa. Porque a relação mais importante na oração é a relação que o advérbio tem com o verbo. O substantivo é só uma informação extra que o advérbio aceita e é um amigo, é o melhor amigo dele. Beleza? Agora, vamos ver um exemplo de locução adverbial. Vocês acham que numa mesma oração eu posso usar mais de um advérbio? Sim ou não? Posso. E se eu escolher usar mais de um advérbio na mesma oração, esses advérbios, eles precisam expressar a mesma ideia? Ou pode ser diferente, cada uma ideia diferente? Vamos ver? Eu vou pedir para você... Sim, advérbio de intensidade. Poderia ser só pouco. Eu coloquei muito para mostrar que esse pouco é além de pouco. Entendeu? Eu vou pedir para vocês escreverem uma oração que diz assim: as pessoas daquela cidade vou escrever no chat que fica mais fácil. Daquela cidade escrevam essa oração na revisão de vocês. Obrigada, Starlet. A primeira aula foi gravada, depois você pode assistir no YouTube se quiser. Escreveram a oração? Primeira coisa, localizem o verbo para mim, ou os verbos, se tiver mais de um. Olha, tem um verbo só, concorda? Ótimo. Vou circular o verbo e vou escrever em cima, verbo. Agora, vamos tentar encontrar nessa mesma oração, já que eu achei o verbo,
se existe alguma informação que esteja diretamente relacionada com esse verbo, a fim de alterar o sentido dele. Acharam? Muito. Não, cadê? Nunca, né? Circula um nunca para mim. Em volta. Circula em volta também. Só em volta. Foi? Todo mundo conseguiu fazer essa marcação? Agora vamos analisar? Achei o verbo, olham, e achei dois modificadores desse verbo, o nunca e o em volta. O que eu preciso fazer quando eu acho modificadores de um verbo? Uma atitude crítica é muito importante nesse tipo de conteúdo. Eu só vou conseguir distinguir a relação de sentido dos advérbios e do verbo se eu tiver uma postura crítica diante do verbo. Por isso eu preciso achar o verbo antes de qualquer coisa. Achei? Agora eu vou ver quais são as informações que completam ele e por que essas informações estão ali, que ideia ou que trabalho elas estão desempenhando. Nunca dá ideia de quê? Que mais? Intensidade, frequência de negação. Se eu digo nunca, concordam que essa ideia é uma ideia que expressa uma negação absoluta? Nunca e jamais são duas expressões que expressam pra gente essa ideia de uma negação absoluta, contínua, que não tem retorno. Então vocês vão circular o nunca, é um advérbio, e vocês vão escrever negação. Agora, em volta, dá ideia de quê? Lugar. É uma outra circunstância que o advérbio também propõe ao verbo. Então, em uma única oração, em um período simples, composto por um único verbo, eu posso sim ter mais de um advérbio e eu posso sim variar de acordo com as circunstâncias expressas pelos advérbios. Em uma única oração eu tenho dois advérbios, um de lugar e um de negação. E pronto. Não tem mistério, não tem segredo, não tem erro. Agora vamos analisar o período. É um período composto por coordenação ou por subordinação. Dica, tem só um verbo. Sim, quando eu tenho um período simples, eu posso falar que ele é composto por coordenação ou por subordinação? Não. Então, eu nunca vou distinguir a composição das orações pelo número de advérbios que ela tem. E sempre pelo número de verbos. Se o período é simples, a pergunta que eu fiz era uma pegadinha. Se o período é simples, ele não tem coordenação, ele não tem subordinação, ele não tem nada, ele é um período só. Ele é simples. E o que determina o número de períodos numa oração é o número de verbos que essa oração tem. Eu tenho uma só, então ele é simples. Para ser um período composto por coordenação ou por subordinação, obrigatoriamente eu precisaria ter um segundo verbo. Se eu dissesse assim, as pessoas daquela cidade nunca olham em volta de si e sempre criticam os outros. Aí eu poderia falar que eu tenho um período composto, porque eu tenho um segundo verbo que chegou ali agregando valor. Se eu tivesse esse verbo, segundo elemento, aí eu teria um período possivelmente composto. Ok? O que você acha? Pode falar, sem medo. Sim. Por que é coordenação? O que o conectivo I significa?
quando eu uso numa oração o i para unir uma informação à outra, que ideia esse i exprime pra gente? Passa a ideia de quê? É uma conjunção, mas é uma conjunção que dá a ideia de quê? De adição ou de soma. O fato de eu somar duas informações não necessariamente obriga essas orações serem subordinadas uma à outra. O i geralmente é uma conjunção aditiva e muito utilizada nos períodos compostos por coordenação. Esse i, ele diz assim, olha, eu estou aqui porque eu quero juntar uma informação com a outra. Mas se eu quiser separar, eu posso ir embora a hora que eu quiser e o sentido permanece, porque uma oração é independente da outra. Elas escolheram estar juntas nesse momento. Só que elas não têm uma relação de dependência. Elas se completam. Elas não dependem uma da outra. São partes separadas. Ok? Dica de ouro. Sempre que vocês perceberem a conjunção e, que é uma aditiva, pode suspeitar que esse período vai ser composto por coordenação. Suspeitar. Porque a gente só vai ter certeza depois que analisar a sentença inteira. Beleza? Tudo bem até aqui? Vamos caminhar então para as orações subordinadas adverbiais? Agora que eu sei achar os verbos, agora que eu sei que os advérbios são complementos do verbo e eu não preciso me preocupar com a transitividade do verbo agora. Eu só preciso me preocupar com o sentido que esses complementos traduzem para os verbos. Hoje eu preciso me preocupar com esses sentidos, que são 9. Então a gente já tem muito material para trabalhar, tá bom? Vamos ver. Na página 336, retomando a explicação, nós já sabemos que as orações subordinadas são aquelas orações que têm uma dependência de outra informação para manter um sentido. Correto? 336 é a página que a gente estava usando ontem. Daí, a apostila vai dividir essas 9 possibilidades adverbiais e vai trazer um exemplo de cada uma. Nós vamos ler esses exemplos e vamos interagindo e conversando sobre eles. No primeiro ponto, na página 336, vai falar da oração subordinada final. Aquela oração subordinada que vai trazer um advérbio que nos dá a ideia de finalidade ou de objetivo. Por exemplo, Policarpo Quaresma trabalhou na agricultura para ajudar o desenvolvimento do Brasil. Como que a gente faz a divisão dessas orações? Desses períodos? Qual é a oração principal? Qual é a oração subordinada? Uma diz a principal e a outra diz a outra. Por que eu vou dizer que a oração principal é Policarpo Quaresma trabalhou na agricultura? Como que eu sei qual oração é a principal e qual é a subordinada? Eu sei porque exatamente. O sujeito é o fator determinante para distinguir a principal da subordinada. Ok? Policarpo Quaresma trabalhou na agricultura. Oração principal, beleza. Tá. E o que esse trabalhou na agricultura agrega de valor na minha vida? Nada. Daí eu vou precisar de uma oração subordinada para completar esse sentido para mim. E aí a apostila opta por trazer o exemplo. Para
ajudar o desenvolvimento do Brasil. Esse para ajudar o desenvolvimento do Brasil é uma oração subordinada que está aqui para mostrar o que pra gente? O objetivo pelo qual Policarpo Quaresma trabalhou na agricultura. Esse objetivo, essa finalidade, nós vamos chamar de oração subordinada, adverbial, final. Lica, se você der uma sequência de orações e mandar a gente classificar, como que eu vou saber quando a oração é adverbial? Depois de separar a oração principal da subordinada, o segundo passo é um mapa mesmo, que precisa ser seguido. O segundo passo é achar o verbo. Achei? Que bom. Agora eu vou ver o que completa esse verbo. O verbo aqui na oração principal é trabalhou. Trabalhou, beleza, é o verbo, ótimo. O que completa esse verbo? Na agricultura, advérbio de lugar, né? Beleza. Só que eu preciso analisar, antes de tudo, a oração subordinada. E a minha oração subordinada, como todas as orações subordinadas, elas se conectam na oração principal por meio de uma conjunção. E que ideia que essa conjunção expressa? Então, depois que eu achar o verbo da oração subordinada, a primeira coisa que eu vou procurar é a conjunção. Achei a conjunção? Vou circular e escrever em cima, conjunção. Depois que eu fizer esse mecanismo, eu vou analisar a informação que a conjunção traz e aí eu vou ser capaz de dizer qual é a circunstância que ela expressa. Se ela está ali para explicar, justificar, informar, marcar tempo, marcar espaço. Eu só vou ter acesso a uma informação sólida ou a uma resposta coerente depois que eu analisar a sentença inteira. A conjunção é uma ponte. Uma ponte liga dois lugares, não é? Se eu tiro a ponte, por exemplo, a ponte do Rio Niterói, se eu tiro a ponte, como que eu vou passar de um lado para o outro? Eu vou nadando? Eu vou voando? É possível um ser humano fazer esse tipo de travessia? Fisicamente falando, é possível? O que vocês acham? Sim ou não? Não dá. Não dá. Por isso faz-se necessária a ponte. Se a ponte cair, imediatamente tem que substituir. Não dá para ficar sem ela, porque se tira a ponte e tenta sustentar a ausência dessa ponte, o espaço físico não se completa. Se esse fenômeno acontece no espaço físico, nós podemos imaginar que no campo semântico, na gramática, nas orações subordinadas, o mesmo fenômeno acontece. As conjunções são as pontes que ligam as orações principais às orações subordinadas. Isso para qualquer tipo de oração subordinada. Substantivo, adjetivo ou adverbial. Vai sempre ter uma conjunção, certo? Como a gente está falando das orações subordinadas adverbiais, eu vou analisar quais são as ideias que essas conjunções vão trazer para cada um de nós. E a apostila traz um lance muito legal. A apostila explica, dá um exemplo, oração subordinada adverbial final, e dentro de um quadradinho vai colocar para gente as conjunções mais comuns que expressam esse tipo de ideia. As conjunções básicas, que dá a ideia de finalidade, são para que, a fim de que e que. São as mais comuns, não são as únicas, só que são as mais usadas, as mais populares. Então, se eu guardo essas conjunções populares,
eu vou armazenando conhecimento que me possibilita uma compreensão e uma análise das orações subordinadas adverbiais. Ok? Então, afinal, da ideia de finalidade, de objetivo, pronto. Posso continuar? Ou vocês têm alguma dúvida aqui? Pode falar, Ludmila. Sem nada depois. Eu poderia deixar e o sentido estava completo, porque é uma sentença, né, dotada de sentido. E aí, se fosse, Policarpo Quaresma trabalhou na agricultura, é uma oração simples, período simples, não precisa de coordenar nem subordinar nada. Só que a sequência continua. Aí, quando essa sequência continua e ela traz uma conjunção que eu não consigo tirar, exemplo, vamos tentar ler esse exemplo sem a conjunção, seria assim: Policarpo Quaresma trabalhou na agricultura, ajudar o desenvolvimento no Brasil. Percebe a quebra de semântica ou de sentido? Quando a gente faz esse movimento de tirar a preposição, aí a gente consegue perceber se esse período é composto por coordenação ou por subordinação. Se eu tiro a preposição e o sentido permanece, o período é coordenado, ele não depende de nada. Se eu tiro a preposição e o sentido quebra, o termo acessório ele é subordinado, ele é um escravo da oração principal. Ele está ali para servir a oração principal. E escravo não tem voz. Ele não pode ser retirado. Logo, o período é composto por subordinação. Como o complemento está aqui modificando o verbo, isso é o que vai me mostrar que a oração é adverbial. Quando o complemento é um intensificador do verbo, ou um modificador dele. Ok? Entendeu, Lud? Beleza. Pronto. Oração subordinada final tá ali. Vamos para a oração subordinada adverbial temporal. Simplíssima esse tipo de oração subordinada. Sabe por quê? É aquela oração que vai demarcar tempo. O tempo da ação ocorrida. Exemplo. Depois que o requerimento foi publicado, o major não teve mais sossego. O major não teve mais sossego, oração principal. Beleza. Aí eu tenho uma oração acessória ou complementar. E essa oração complementar, ela vai dizer, depois que o requerimento foi publicado. O que essa informação traduz pra gente? Em relação à ação verbal. Exemplo, outro exemplo. Ludmila entendeu a matéria, depois que a professora explicou novamente. Ludmila entendeu a matéria. Oração principal, certo? Ludmila sujeito, entendeu o verbo, a matéria complemento do verbo, ok, tem uma oração completa aí. Depois que a professora explicou novamente, é uma oração acessória ou complementar, não é? E essa oração complementar dá que ideia para a oração principal? Tempo. Quando foi que a Ludmila entendeu a matéria? Depois não marca tempo? Depois, antes, quando? São todas pequenas palavras que a gente usa como marcadores de tempo. Esses marcadores de tempo a gente chama de advérbio temporal. Exemplo, a Rafaela ficou muito feliz quando recebeu seu iPhone. Rafaela ficou feliz. Quando isso aconteceu? Em que momento?
Quando recebeu o seu iPhone. Quando? Marcador de tempo novamente. Esse quando traduz o momento em que a Rafaela ficou feliz. O momento em que a Rafaela exerceu a ação de ficar feliz. Marcador de tempo. Sempre que eu tiver o marcador de tempo, nós vamos chamar isso de advérbio temporal. Conjunções mais comuns ou populares. Quando, desde que, logo que, sempre que, enquanto, depois que, antes que, assim que. São as mais comuns. Beleza? Podemos continuar? Próxima. Oração subordinada adverbial conformativa. Quando eu digo para vocês assim, as orações subordinadas adverbiais são aquelas que dão a ideia de conformidade. O que vocês imaginam que seja essa conformidade? Previsão é tempo, né? O que vocês pensam quando a gente fala a palavra conformidade? O que vocês imaginam que seja? Concordância. Eu posso substituir conformidade por concordância? Conforme decretado, os serviços não essenciais estão suspensos. A suspensão desses serviços está em conformidade com um decreto, está em acordo, está em consonância, está em união, está em harmonia. Então, sempre que eu disser ideia de conformidade, use esses sinônimos para ajudar vocês. Harmonia, acordo, união. São todos sinônimos de conformidade. O exemplo da apostila é o seguinte: aguardou sua vez de se manifestar, conforme era esperado. Aguardou sua vez de se manifestar, oração principal. Conforme é uma conjunção que dá essa ideia de conformidade, de concordância, de harmonia, de união. Então, sempre que eu tiver um elemento que expresse esse tipo de ideia, eu vou chamar esse elemento de advérbio de conformidade ou de advérbio de concordância. Logo, a oração vai ser subordinada adverbial conformativa. Quais são as conjunções mais comuns? Conforme, segundo, consoante, como. São as mais comuns. Como decretado, os serviços essenciais foram suspensos. Conforme decreto, os serviços essenciais foram suspensos. Em acordo com o decreto, os serviços essenciais foram suspensos. Em harmonia com o decreto, os serviços sociais foram suspensos. Conseguiram perceber quantas possibilidades eu dei? E todas elas expressam a mesma ideia? Tudo de conformidade, de concordância e de união. Beleza? Sim, são conforme, segundo, consoante e como. Até aqui, alguma dúvida? Não? Depois que é a conjunção, tá? Aí
circula aí e marca essa conjunção. Geralmente, nas orações subordinadas temporais, além do marcador de tempo, ela vai ter uma conjunção junto. A gente chama isso de locução conjuntiva. Ok? Mais alguma dúvida? Não? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos parar por aqui. Não consigo explicar todas as outras, né? Nessa aula. Porque faltam 2 minutos para ela acabar. Aí na próxima aula eu vou continuar a partir da oração subordinada adverbial condicional. O que eu vou dar de tarefa para vocês? É um exercício mesmo, só para poder fixar na mente de vocês. Na página 336, nesse quadrinho que a gente tem ideias de finalidade, conformidade, as circunstâncias expressas por advérbios, eu vou pedir que vocês façam numa folha separada algumas frases, algumas orações. Não precisa se preocupar se elas são subordinadas, não. Só quero que vocês construam orações que expressem essas circunstâncias aqui da página 336, tá bom? Vocês vão pegar ideia de finalidade, aí constrói umas 2 frases com ideia de finalidade, mais 2 com conformidade, mais 2 com comparação. Façam isso, depois que fizerem, circulem as conjunções que vocês utilizaram e escrevam em cima a ideia que ela expressou. Beleza? E aí na próxima aula eu escuto as construções que vocês fizeram. Que aí vocês já vão familiarizando com o advérbio, sem se preocupar com subordinação. A subordinação deixa para se preocupar quando eu estiver com vocês seguindo na explicação. Beleza? Se tiver... Pode. Período simples. Não preocupa com coordenação ou subordinação, não. Só preocupa com sentido. Para dar ideia disso, daquilo, dessas 9 possibilidades. Então, se eu tenho 9 possibilidades, eu quero 2 frases de cada uma, tentem elaborar 18 frases. Beleza? E se tiverem dúvidas, vocês sabem, pode me mandar mensagem que eu respondo à medida que eu tiver disponibilidade. Ok? Beijos! E assim que as aulas forem feitas o carregamento, eu compartilho para vocês no grupo o link do canal. Ok? Então, beijo e até amanhã.